pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, reunidos para mais um capítulo do projeto Fonte Viva, que carinhosamente a Casa Espírita Mansão da Esperança, que nós chamamos de SEMI, sempre nos convida para a gente conversar um pouquinho sobre algum tema recorrente. E antes de a gente começar a realizar esta preleção, vamos então fazer a nossa preparação. Então, para quem se sentir à vontade, podemos fechar os olhos. Vamos então tranquilizando os nossos corações, aproveitando e nos concentrando na nossa respiração, respirando, exalando. E estando nessa sintonia, nós agradecemos por estarmos aqui reunidos, nós cumprimentamos, nós saudamos o nosso mentor espiritual, este querido amigo que desde o início da nossa vida está conosco, nos amparando, nos orientando no caminho que Jesus fez para nós até o Pai Criador. A este anjo da guarda amigo nós agradecemos e também cumprimentamos a nossa Mãe Celeste, Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que nos recebe em seus braços carinhosamente, nos cobre com o seu manto de luz azul, este manto que nos acerena e nos acalma. E de mãos dadas a Maria, nós vamos até o encontro de Jesus, o nosso Mestre Divino, Filho de Maria, que nos acolhe também, e a Ele nós só podemos agradecer o seu Evangelho vivo, de luz e de amor, os seus exemplos e ensinamentos, que há mais de 2000 anos estão conosco, vida após vida, em nossa evolução. E pedimos ao Mestre, mais uma vez, que nos leve até Deus, o nosso Pai Criador. Diante do Pai, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que um dia seremos, e reverenciamos ao Pai Coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, livra-nos e protege-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, vamos abrindo aí os nossos olhos, espero que todos estejam bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Casa Espírita Mansão da Esperança, que nós chamamos com carinho de SEMI, mas que, apesar de um ambiente aqui virtual, também é essa nossa casa que se abre para o mundo, né? E hoje nós trazemos mais uma preleção para que possamos nos sintonizar um pouco mais com os ensinamentos do Mestre Jesus e de seus discípulos e de todo um testemunho que a gente vê aí há mais de 2000 anos, vida após vida, sendo sedimentado em nossos corações. Bom, continuando o projeto Fonte Viva, hoje nós vamos... Fonte Viva é este livro aqui, tá? Ele é escrito por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, o que Emmanuel nos traz neste dia aqui, nesta preleção de hoje? Preleção 22, lição 22, é a retribuição. Então, vamos começar falando com a frase que Pedro diz. Ele diz assim ao Mestre: E nós,
e deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Essa citação está em Mateus, capítulo 19, versículo 27. Pois bem, nós vemos muito isso em todas as religiões. Nós, em algum momento, somos tocados pela mensagem de Jesus, há um despertar na nossa consciência. No entanto, nós vamos a um templo, a uma religião, e muitas vezes os nossos corações estão querendo mesmo uma recompensa. Os templos religiosos se abrem em várias religiões ao longo da história da humanidade. Nós estamos hoje no Espiritismo, nesta vida, nesta encarnação, neste momento da nossa vida. E, infelizmente, muitos corações que chegam até os templos e têm esse primeiro despertar, solicitam recompensas. Poxa, eu sou tão bom, eu realizo tantas coisas aqui pela igreja, pelo centro espírita, pela casa de Umbanda, pela casa evangélica, pelo templo budista. Por que eu não ganho nada de bom? Eu sou tão bonzinho, né? E a gente fica se perguntando aí, o que o mestre falaria numa situação dessa? O que ele faria? E o silêncio da própria vida responde às nossas questões. Se a gente pegar aí, né? A gente gosta muito de comer um bolo, um pão, né? Vamos pegar um exemplo material. E o grão do trigo que é colhido, aquele triturador que tritura ele todo até virar aquela farinha bacana. A farinha vai, se junta ao fermento, o padeiro que realiza ali o trabalho de fazer o pão, leva ao forno, e ali, ou pão, ou bolo, o que seja, está pronto para servir. Então Jesus nos concede nesse momento a graça de servir. A gente está nessa posição aí, do grão, da farinha, do padeiro, do forno, do triturador. Nós viemos aqui para servir, para levar essa boa nova onde quer que seja. A proposta do Cristo é essa ação regeneradora, é a nossa ação regeneradora, santificante. É a nossa própria existência que está sendo colocada à prova. Deus nos dá uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade nesta casa planetária chamada Terra, e nesse momento está cada vez mais em ebulição, porque passa por transformações e nós também passamos por essas transformações diferentes para cada um, porque estamos em transição, um planeta em transição, de um mundo de expiações e provas, caminhando para um mundo de regeneração, e nós precisamos cada vez mais estar aproveitando a nossa existência para essa proposta diferente de Cristo, de Jesus, a proposta de servir como o grão do trigo, como o triturador, como a farinha, o fermento, o padeiro, o forno, estar servindo. Antigamente, não tão antigamente assim para alguns povos do planeta Terra, antigamente, quando a gente via povos reguerreando uns com os outros, os povos que invadiam e eventualmente eram vencedores, escravizavam aqueles vencidos e espoliavam, era um direito deles espoliar todos os bens daqueles que foram vencidos. Eram as gratificações. Só que hoje a nossa proposta é outra. O mundo caminha para outra vertente. Hoje estamos na era do esclarecimento.
Só não se esclarece quem não quer, quem não tem olhos para ouvir, ouvidos, olhos, perdão, olhos de ver, ouvidos de ouvir. O Cristo nos propõe vencer na irmandade, na fraternidade. Todas as nossas qualidades, todas as nossas virtudes, que eventualmente adquirimos ao longo das sucessivas vidas e desta vida aqui também, a nossa obrigação é compartilhar. Compartilhar, ensinar, servir. E a nossa gratificação é ver o irmão crescendo, é ver o irmão saindo de algum lugar escuro e vindo para a luz do Mestre Jesus. Ou seja, nossa obrigação é ajudar, é ser útil. Nesta proposta de Jesus de despertar de consciência, nesta proposta regeneradora da Boa Nova que Jesus nos trouxe. Mas Pedro ali questionou, porque ele estava aderindo à causa da Boa Nova, deixando ali família, indo para lá e para cá, esse seu caminhar de levar a propagação do Mestre Jesus. Ele queria saber o que ele ia ganhar com isso. O Jesus ensinou a cada um as suas obras. A cada um as suas obras. Nós temos momentos de livre-arbítrio a vida toda. Temos oportunidade de fazermos escolhas certas ou erradas. Fatalmente as consequências vêm, para o bem e para o mal. A plantação é opcional, nós plantamos ou não, mas a colheita nossa é obrigatória. Ela vem, queiramos ou não. Muitas vezes estamos colhendo tempestades que não notamos lá atrás. E pedimos muito a Deus, o nosso Pai, que nos socorra. Ele socorre. Ele nos dá novas oportunidades. Nos dá novas oportunidades, sim. Se pegarmos o exemplo, por exemplo, de Moisés lá atrás, que recebeu de Deus, o nosso Pai Criador, todo o cabedal de ensinar a um povo rústico a verdade e a vida para toda essa humanidade que apenas estava começando a entender o poder de Deus, a força que cada um pode ter. Em contrapartida, a gente vê um contraste com o irmão Elias, tempos depois, que também poderia ter seguido o mandamento de Moisés, o quinto mandamento, se não me engano, não matar, e não realizou isso, fez a escolha errada. Moisés fez a escolha certa, se propôs a servir até seus últimos dias, e ele mesmo só vislumbrou a terra prometida bem longe, não chegou a ir até ela. Outros foram. Essa é a nossa proposta também. Às vezes nós somos compelidos a preparar o caminho para que outros continuem. Sempre é assim. No começo das nossas vidas, nós somos a juventude promissora, mas chega um ponto que nós estamos pavimentando para as gerações que vêm, pavimentando a Boa Nova. Pedro percebeu com o tempo que havia necessidade de renúncia de muita coisa, e a gente também tem. Cada vez que tenhamos mais fé, mais determinação, mais testemunhos nós vamos precisar para entender toda a Boa Nova que Jesus nos traz. Entender essa retribuição que já vem no próprio servir. Pedro foi tendo cada vez mais conhecimento, mais caridade, mais exercício da caridade foi exigido de Pedro. Cada vez mais.
Pedro auxiliou, Pedro exemplificou, e Pedro foi preso em Roma e foi ao sacrifício extremo. Hoje nós temos, cada um de nós tem os seus próprios sacrifícios, seja na saúde, na doença, seja na parte material, seja na parte psicológica, seja os desafios dentro da nossa família, seja os desafios dentro do nosso trabalho profissional e até mesmo espiritual, por que não? Justamente porque onde há a mão do homem ou da mulher, da humanidade, onde há a mão do ser humano, há imperfeição. Há necessidade de contínuo aprendizado. Jesus nos propõe isso com a Boa Nova. Sirva. O principal verbo que Jesus tem para nos dizer é: ame. Amai-vos e instruí-vos. Primeiro amai-vos, depois instruí-vos sim. O instruí-vos é o grande despertar para todos nós. E cada vez mais, se procurarmos aprender por nós mesmos, muitos autodidatas, lendo as obras de Chico, de Kardec, pelos espíritos diversos, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, eles pavimentaram para a gente continuar. E cada vez mais virão outros junto conosco e outros depois de nós. Estender a mão para aquele que muitas vezes não entende, não compreende, e levar essa contribuição nossa. E nesta contribuição já está o nosso pagamento. Nestas obras que realizamos, já está o nosso próprio testemunho. Jesus, há mais de 2000 anos, trouxe a lei do amor. A gente citou Elias, né? Elias que fez tanto pelo caminho errado, mas Elias teve uma outra oportunidade. Ele reencarnou como João Batista, a oportunidade de redimir o seu erro. Muitas vezes a gente não sabe porque algumas coisas estão acontecendo em nossas vidas, mas é porque estamos no meio da nossa redenção. Precisamos ser fortes, precisamos ter fé renovada, precisamos acreditar que Jesus nunca desampara, nunca. E observarmos sempre que do céu vem para a gente essa honra que Deus nos concedeu de ajudar, de entender dia a dia a Boa Nova e de ter no nosso coração a glória de servir o Pai. Então, cada vez que levantamos, possamos dizer: gratidão, Pai, por mais um dia que me dá, mais uma oportunidade de vida para realizar alguma coisa por mim e pelo próximo, na vertente da Boa Nova. E ao deitar, ao ir dormir, que a gente também possa agradecer, gratidão, Pai, porque me deste a oportunidade desse dia todo. Eu realizei algumas coisas, algumas outras não, mas os ensinamentos sempre estarão guardados dentro de mim. E assim, meus amigos e amigas, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Para aqueles que se sentirem à vontade, podemos fechar os olhos para as nossas vibrações finais. E assim vamos nos ligando às fraternidades do espaço, elevando essas vibrações a esses amigos queridos que transportam essas vibrações de amor, de fé e de esperança dos nossos corações para aqueles que mais necessitam. E assim vibramos pela paz universal, por todo o planeta Terra, por todos os povos, por aqueles que enfrentam guerras, desajustes sociais, fome, misérias, doenças, enfrentam as catástrofes naturais, enfrentam
os desgovernos, enfrentam os autoritarismos, possam receber a luz do Mestre Jesus em suas resignações, mas que, com certeza, a Boa Nova sempre vai sustentá-los, hoje e sempre. Vibramos pelo Brasil, pátria do Evangelho, vibramos por todos os nossos estados, cidades, por todo o nosso povo, por todos aqueles que aqui vivem, trabalham, estudam, levam um pouco do seu progresso para cada um que é co-irmão. Vibramos em especial pela região do Rio Grande do Sul, que necessita todas as nossas orações, toda a nossa ajuda, nesse momento que vivem de reconstrução de um estado belo, um estado que muito nos orgulha, no sentido da Boa Nova. Vibramos por todas as casas espíritas, em especial pelo SEMI, que nos dá a oportunidade do trabalho do aprendizado. Vibramos por todos os nossos familiares e amigos, em especial por quem temos mais questões a resolver, possamos exercer o perdão, possamos ter a reconciliação no seu devido tempo. E vibramos por nós mesmos, pelo nosso fortalecimento no plano físico, mental e no plano espiritual, em mais uma semana que está só começando. Assim seja, graças a Deus. Podemos abrir os olhos. Mais uma vez, muito, muito obrigado, gratidão imensa por mais essa oportunidade de trabalho aqui, de aprendizado no SEMI, com esta preleção, participando do projeto Fonte Viva. Assim seja, graças a Deus, uma boa semana a todos.